programa Saber Direito desta semana é com o professor Mariano Borges. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, senhores. Meu nome é Mariano Borges, sou professor de Direito Administrativo e de Legislação Correlata, sou advogado militante, atuo na área do direito público, sou professor de graduações, de pós-graduações e de cursos preparatórios para concurso público na área do direito administrativo. Pois bem, nós estamos tratando o ato administrativo à luz da Lei 9784, a lei que regula o processo administrativo federal. Falamos sobre competência, falamos sobre delegação de competência, falamos sobre avocação de competência, instituto regulado pela Lei 9784. Falamos também sobre elementos do ato administrativo, falamos sobre o processo, do fato de que se trata de o desencadear de procedimentos no intuito de se chegar a uma finalidade. E, segundo o direito processual administrativo, que esses procedimentos se desencadeiam por meio de atos administrativos. Nesse sentido, vimos que esses atos administrativos são manifestações unilaterais da administração pública, a qual, ao editá-los, atua na qualidade de administração pública, na defesa do interesse público e, por isso, dotada de supremacia. Essa supremacia, esse poder que faculta ao ato, muitas vezes, impor obrigações, modificar, adquirir, resguardar, transferir, extinguir direitos. Vimos também que a administração, eventualmente, atua também sobre regras de direito privado, sobre regras predominantemente de direito privado, porque quando atua em um dos polos de qualquer que seja a relação jurídica, essa relação nunca será totalmente regida por regras de direito privado. Um reporte ao ato administrativo, após a sua conceituação, vimos também que trata-se de um ato da administração, como espécie ato administrativo, a qual atua na satisfação do interesse público e sob regime jurídico de direito público. E por isso recebe do ordenamento jurídico uma série de prerrogativas especiais. A formação desse ato se dá pela conjunção de elementos, os quais nós chamamos de elementos do ato, chamamos também de ciclo de formação, de condição de existência. Vimos, fazendo uma breve digressão ao direito civil, que são elementos de todos e de quaisquer atos administrativos, o sujeito, a finalidade e a forma. Esse sujeito que nós comumente chamamos de competência no direito administrativo, de sujeito competente, eventualmente encontramos alguma doutrina que o chama também de agente. Não é qualquer agente, não é qualquer sujeito, não é qualquer competência. Esse é um sujeito dotado de capacidade para a prática do ato, que possui também uma forma, um revestimento material. É uma forma prescrita, mas não pode ser proibida pela lei, e que também possui um objeto que deve ser lícito, que deve ser possível, que deve ser determinado e que deve ser ao menos determinável. Pois bem, esse é o ato jurídico. Esse elemento, já que ele assiste a todos os atos jurídicos, ele também deverá apresentar-se nos atos administrativos, por lógico, pois o ato administrativo nada mais é do que um ato jurídico qual produz os seus efeitos na seara do direito público, mais precisamente na órbita do direito administrativo. Temperamos esse ato administrativo, esse ato jurídico, temperamos esse ato jurídico com o interesse público. E aí, acrescentando o interesse público, o elemento, acrescentando o tempero interesse público, aí nós transformamos esse ato jurídico em um ato administrativo, um ato jurídico administrativo, composto pela conjunção dos elementos competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que é
a sua sucessão, a sucessão desses atos que desencadeiam o processo. Naturalmente, por isso, vem ser um dos elementos, uma das importantes regulações da própria lei do processo. Esse interesse público manifesta-se no ato através dos elementos motivo e finalidade. Não obstante, por isso, o ordenamento jurídico traz duas importantes teorias para controlá-los. A teoria dos motivos determinantes controla o motivo e a teoria do abuso de poder controla a finalidade e controla também a competência. Competência quem faz e a finalidade para que faz. Finalidade primária de todo e qualquer ato administrativo será sempre retratadora do interesse público e dando continuidade, então, a isso que nós acabamos de arrematar, vamos falar sobre o motivo. Motivo. Todos os atos administrativos apresentam um motivo. Vem cá, o que diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade, ele, baseado em ideais liberais, aquele princípio da legalidade, o qual nós aplicamos a nós, administrados, nas nossas relações tipicamente regidas por regras de direito privado, ele diz que ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, em linhas gerais, segundo o princípio da legalidade, o que não é proibido é permitido. Agora, esse mesmo princípio da legalidade, quando for aplicado ao âmbito da administração pública, ele é muito mais rígido. Esse mesmo princípio da legalidade, quando for aplicado ao âmbito do direito administrativo, ele é muito mais rigoroso. Por quê? Enquanto nós, particulares, em face do princípio da legalidade, podemos fazer tudo que a lei não nos proíbe, a administração pública, por outro lado, em razão do mesmo princípio, só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Eu, comumente em sala de aula, peço para que os meus alunos repitam muito a palavra expressamente, para sempre lembrar o vigor, para sempre lembrar a rigidez com a qual deve se dar a aplicação do princípio da legalidade ao âmbito da administração pública. O princípio da legalidade, quando for aplicado ao âmbito da administração pública, ele é muito mais rígido, ele é muito mais rigoroso. Pois, enquanto nós particulares, em face do princípio da legalidade, podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. A administração, então, quando em observância ao princípio da legalidade, tem uma submissão muito abrangente. A administração só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. Pois bem, essa menção ao princípio da legalidade, ela é sempre preponderante quando se estuda qualquer que seja a atuação da administração pública. Aliás, o princípio da legalidade, que é o princípio basilar, não é, do nosso ordenamento jurídico, pois nós vivemos em um Estado de Direito, onde possuímos o princípio da legalidade como a coluna vertebral de sustentação do nosso modelo de Estado. Nesse sentido, o elemento motivo recebe, sem dúvida nenhuma, uma grande importância no ato administrativo. Motivo é a razão, motivo é a razão, motivo é o porquê, motivo é o porquê, motivo é a razão de fato e a razão de direito. Motivo é a razão de fato e motivo é a razão de direito. Motivo é o fato, motivo é o fundamento legal. Pois bem, sendo o motivo uma razão de fato e uma razão de direito, um fato e um fundamento legal, podemos concluir o seguinte: todos os atos administrativos possuem um motivo. Invariavelmente, não existe um ato administrativo o qual não possua um motivo. Todos os atos possuem um motivo, um porquê,
uma razão. Olha, como exemplo, eu posso te citar a demissão de um servidor. O servidor público foi demitido após o devido processo disciplinar, onde lhe foi ofertado contraditório e ampla defesa. Pois bem, qual foi o motivo da demissão? A demissão tem um motivo. O motivo é uma razão de fato, o motivo é uma razão de direito. O motivo é um fato, o motivo é um fundamento legal. Foi demitido. Qual é o ato administrativo? Pois bem, olha, é importante para a gente verdadeiramente entender o motivo do ato, a gente visualizar um ato administrativo. Porque uma coisa é o professor chegar para você e falar assim, olha, motivo é a razão de fato, é a razão de direito, é o fato e o fundamento legal que enseja a prática do ato administrativo, de determinado ato. Você entendeu? Não, né? A maioria das pessoas, eu mesmo, quando vi esse conceito, essa definição, a princípio não consegui materializar o que ela dizia. Falei do princípio da legalidade pelo seguinte, um professor uma vez me disse que você só entendeu verdadeiramente o motivo de um ato administrativo quando você conseguiu olhar para aquele motivo e vislumbrar dentro daquele ato o princípio da legalidade. Então, olha, sugeri que nós utilizássemos a demissão de um servidor. Pois bem, a demissão de um servidor tem sempre um motivo. Qual foi o motivo da demissão? O motivo vai ter um fato, o motivo vai ter um fundamento legal. Só o fato não é o motivo. O fato é parte do motivo. O fundamento legal é outra parte. Esse fato tem que corresponder a esse fundamento legal e gerar a essa demissão. Porque a administração pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Pois bem, o servidor foi demitido porque praticou um ato de corrupção. Corrupção, segundo prescreve o dispositivo do artigo 132 da Lei 8.112 de 90, será punido com a aplicação da penalidade de demissão. Penalidade de demissão que é a penalidade mais gravosa possível de ser acometida a um servidor o qual tenha cometido uma falta funcional. Pois bem, foi demitido por quê? Qual o motivo da demissão daquele servidor? O motivo da demissão daquele servidor é porque praticou um ato de corrupção, o qual, descrito na inteligência do dispositivo do artigo 132 da Lei 8.112 de 90, gera a esse servidor a aplicação de uma penalidade de demissão. Então, o motivo da demissão, corrupção por violação ao artigo 132 da Lei 8.112 de 90. Todos os atos possuem um motivo. Todos os atos possuem um motivo. Agora, motivo e possui também uma motivação? Em todos os atos a motivação é obrigatória? Quem nos auxilia e nos orienta quanto à obrigatoriedade da motivação dos atos administrativos é a Lei 9784, na inteligência do dispositivo do seu artigo 50. Parte significativa da doutrina, e aliás é um posicionamento cada vez mais crescente, apregou que a motivação dos atos administrativos é obrigatória em todo e em qualquer ato administrativo, conquanto a doutrina, e cada vez mais crescente doutrina, seja pontual nesse sentido, a Lei 9784 ainda nos diz